Oi, tudo bem? Aqui é o professor Clay. A gente está falando aqui da plataforma do IADELIA, que ajuda você a conseguir o primeiro emprego. Eu sou seu professor de História. A gente está no nosso quinto vídeo, mas de História do Brasil esse é o primeiro. Nosso recorte de História do Brasil aqui no canal. A gente vai começar República Velha, Revolução de 30, Era Vargas, e depois nós vamos falar da ditadura militar e da redemocratização do Brasil. Então nós vamos fazer uma baliza temporal de 1930, mais ou menos até 1985, que nós vamos ver aqui. Que é o que costuma cair mais nas provas de vestibular, é o que costuma cair mais nos concursos, principalmente concurso da área de licenciatura, é o que costuma cair mais, que a gente vai ver aqui nesse recorte. Mas sempre que o assunto precisar, eu volto em algum assunto para dar bagagem, como vocês têm observado nos outros vídeos de História Geral. A gente volta a algum assunto se precisar, para vocês terem a compreensão do processo histórico. Que mais importante do que decorar datas e nomes é você ter o amplo domínio do processo histórico. Então, eu gostaria de pedir que, se esse conteúdo for significativo para você, que você se inscreva no canal, você curta, você compartilhe e comente, para a gente trocar uma ideia nos comentários. E vamos agora para a vinheta. Então, voltando, vamos começar agora a falar da Revolução de 30. Para a gente entender o que foi a Revolução de 30, a gente tem que entender algumas coisas que vieram antes. A gente tem que entender o tenentismo, a gente tem que entender a crise da Velha República, o tenentismo, e o que era a Velha República, para a gente entender por que ela entrou em crise. O encontro dessas três informações levou à Revolução de 30. Ou o golpe de outubro de 1930, que foi um golpe, que a historiografia chama de revolução. Mas na realidade foi um golpe. Se nós encararmos o golpe como uma ruptura institucional, foi um golpe. Um golpe necessário? Aí vamos pensar se foi. Vamos pensar como é que era o Brasil antes. A República Velha, ela é meio que uma continuação do Brasil Império, com a diferença de que, em vez da mão de obra escravizada, você vai utilizar uma mão de obra pobre, ex-escravizados ou imigrantes pobre, para continuar o plantio do café. O Brasil produziu cerca de 70% do café do mundo. E esse café, ele tinha alguns eixos de produção, como o Oeste Paulista, a região do Rio Parnaíba do Sul e do Rio de Janeiro. Era onde basicamente o café era plantado. Lembrando que, se você assistiu os vídeos em ordem, na aula que eu falei de imperialismo, eu falei de como que funcionava, por exemplo, a questão dos recursos naturais. Uma empresa estrangeira poderia muito bem construir uma ferrovia num território, simplesmente não para melhorar a qualidade de vida de quem morava lá, mas sim para você ter uma maneira mais eficiente de escoar essa produção para levá-la embora, certo? Então, o que acontece basicamente aqui? Acontece o seguinte, a São Paulo Railway, no caso aqui da Baixada Santista, a São Paulo Railway construiu a Santos Jundiaí, a ferrovia para escoar com mais velocidade o café do interior paulista para Porto de Santos. E como a Santos Jundiaí, vão ter outras ferrovias que vão fazer esse papel. Se você observar o mapa ferroviário do Brasil dessa época, do Brasil, da Argentina, do Chile, esse mapa, ele tem uma coisa em comum. As ferrovias não se interligam, elas vão de alguma cidade do interior para o litoral. E elas não fazem uma malha ferroviária tipo o metrô de São Paulo. Não. O propósito dessas ferrovias é exportar produção. E esses fazendeiros, eles deram o golpe no Dom Pedro II, junto com os militares, por causa da Lei Áurea e de alguns outros motivos. Certo? E esses fazendeiros, eles vão governar a república para eles mesmos. Vai criar o sistema que a gente chama de República do Café com Leite. Por que café com leite? Porque café com leite não é aquela criança que brinca, não pega-pega, e a gente fala que não vale porque é café com leite. Então, é nesse sentido, porque o café é produto de São Paulo e o leite é produto de Minas.
E esses colégios eleitorais, eles vão decidir as eleições. E por que eles decidiam as eleições? Porque existia algumas diferenças na Constituição Republicana de 1991, que numa aula futura, nessa mesma playlist, eu vou abordar com mais detalhes, mas vou dar uma versão resumida nesse vídeo de agora. Funciona da seguinte maneira: o voto ele era aberto. Na época da eleição, a pessoa ia na zona eleitoral, declarava seu voto, assinava e ia embora. Pensa o problema: um voto aberto num Brasil rural, onde você tem os coronéis combinavam entre si quem ia ganhar a eleição para governo federal, e quem não votava no candidato do coronel sumia. Ou sumia a urna, ou o morto votava, acontecia de tudo. Então a República, a ideia de democracia, de votar, ela era uma ideia superestimada. O voto não tinha o valor que ele tem hoje. Ainda tenho minhas dúvidas se vale alguma coisa hoje em dia. Mas não valia menos ainda naquela época. E os coronéis tinham domínio total sobre a política. Estão percebendo? A situação era desfavorável para a classe média, para quem tinha direito ao voto, mas não tinha poder político. A situação era bem desfavorável. Então, em torno de 1919, vão começar a surgir alguns movimentos de contestação à República, principalmente entre as baixas patentes do Exército, que são os chamados tenentes, mas incluem também capitães, sargentos e cabos. Esse pessoal vai começar a ficar chateado com a República, vendo a República como um mar de corrupção, ineficiência, legislações bizarras, como, por exemplo, o Convênio de Taubaté, aprovado em 1910 no governo de Afonso Pena. O Convênio de Taubaté garantia a compra da produção de café do fazendeiro, independente de ter gente para comprar ou não. O governo tinha que pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra para garantir a compra do café. E o que os fazendeiros faziam sabendo da existência dessa lei? Eles aumentavam a produção, mesmo não havendo demanda para o café. E obrigando o governo a se endividar para comprar sua produção. Quer dizer, por que acontecia essas porra? Porque quem mandava eram os fazendeiros. Os fazendeiros eram o governo. Inclusive os ex-presidentes eram ministros de outros presidentes, que era uma coisa muito comum. Então, era o mesmo grupinho que mandava no Brasil, basicamente. O Brasil teve uma tentativa de industrialização no governo de Floriano Peixoto, mas para ele tentar essa industrialização, ele foi ditador, ele fechou o Congresso. Ele foi ditador, mas ao final de seu mandato ele saiu. Mas foi a primeira ditadura institucional da história da República. Foi o governo do Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Mas o Marechal de Ferro foi um dos poucos que teve uma visão de industrialização, porque depois dele só fazendão, e vai fazenda, e bate em pobre, fazenda. Alguns poucos fazendeiros perceberam que o café ia dar ruim, certo? E começaram a investir em fábricas, lá em torno de 1915. Em São Paulo, principalmente. Mas poucos fazendeiros tiveram essa visão. A maioria achava que o café ia dar certo para sempre. Aí, os tenentes estão chateados com o governo. Eles vão começar a tumultuar. Em 1918, 19, 20, em torno desses anos, vai ter uma marcha no Rio que ia ser um golpe de Estado que deu errado, que foi os 18 do Forte de Copacabana. Ia ser a guarnição inteira do forte. Mas o pessoal foi dando para trás, aí na hora de sair, saíram 17 soldados e um civil, para tentar dar um golpe no presidente e pitar as pessoas. Tomaram bala, só sobreviveu um. Mas a partir desse 18 do Forte, começa a acontecer em vários lugares do Brasil movimentações dentro do exército para se revoltar contra o governo. Quando o presidente Arthur Bernardes ganha a eleição e tem seu resultado contestado em 1924 por São Paulo, os militares em São Paulo, liderados por Miguel Couto, fazem um levante e tomam a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo foi bombardeada por aviões da aeronáutica e teve um combate nas ruas que durou 12 dias. Mas a coluna Miguel Couto conseguiu fugir para a fronteira com o Paraná, se encontrando com outra coluna
que já vinha vindo do Rio Grande do Sul, liderada por Luiz Carlos Prestes. Quer dizer, a união dessas duas colunas de tenentes, eles marcharam 8 mil quilômetros pelo Brasil, fazendo guerra de guerrilha, até 1929. Durante todo o governo do presidente Arthur Bernardes e depois do presidente Washington Luiz, eles governaram com o estado de sítio, com o Congresso fechado, porque estava desabando o apoio da República. A classe média, a igreja, pedindo moralização nas eleições, os tenentes, no Nordeste o banditismo, o Lampião estava correndo solto no Nordeste, o banditismo, quer dizer, o governo não conseguia garantir a segurança das cidades, o negócio estava feio. Aí, em 1930, nós vamos ter eleições. O governo de São Paulo, do presidente Washington Luiz, ele está enfraquecido, porque em 1930 estoura a crise do café. Como os Estados Unidos quebrou e não tinha mais dinheiro para comprar café, o que aconteceu com o café? Pela lei, o governo deveria pagar o preço do café pelo convênio de Taubaté para os fazendeiros, como indenização. Só que o presidente Washington Luiz falou, problema de vocês, eu não vou pagar nada porque não tem dinheiro. Quer dizer, ele não pagou. Os cafeicultores ficaram bravos. Certo? Aí vai ter eleição. Para piorar, ele decide lançar o vice dele como candidato. Em vez de ser um candidato mineiro ou um candidato apoiado pelos dois estados. Ele viola o café com leite. Aí a oposição lança uma candidatura dos estados que não se sentem representados por São Paulo e Minas, que o Brasil não é só São Paulo e Minas. Sai um candidato do Rio Grande do Sul, o senhor Getúlio Dornelles Vargas, e o vice dele, o João Pessoa, que era o governador da Paraíba. Saem os dois como candidatos. Certo? Vai ter uma eleição tumultuada, lembrando que na República Velha tinha fraude à vontade. Nessa eleição tumultuada, o senhor Júlio Prestes, o vice do Washington Luiz, ele ganha a eleição com 1% dos votos. O Getúlio convoca a fraude, fala que foi fraude, começa uma confusão, porque o Getúlio tem apoio dos tenentes, que estavam no exílio na Bolívia, eles voltaram para o Brasil. O Getúlio tem apoio dos tenentes, quer dizer, tem arma na mão, e está falando golpe, não foi golpe. E para piorar, aconteceu uma coisa que foi coincidência, mas que ajudou muito o Getúlio, que foi o seguinte: o João Pessoa, ele era meio safadão, então ele pegou a mulher de um cara casado, lá na Paraíba. Aí o cara deu um tiro nele, para vingar a honra, né? Matou o João Pessoa. Aí a mídia vai colocar que o João Pessoa, mandaram matar o João Pessoa, o presidente da República mandou matar o João Pessoa, meu Deus, conspiração, aí fazem um blá. E com isso Getúlio sai do Rio Grande do Sul com o exército em direção ao Rio de Janeiro e toma o poder. Aí o Washington Luiz é convidado a se retirar do Brasil, ele vai morar no exílio, vai ser expulso do Brasil. Tá, o Getúlio chegou no poder. E aí? O que é o Getúlio? O Getúlio é um cara complicado. Depende da época que você está falando dele. O Getúlio, para a historiografia brasileira, ele tem 4 fases. Nós vamos falar brevemente das 4 nesse vídeo. A gente tem o Getúlio provisório, que é o que deu o golpe até 34. O Getúlio constitucional, de 34 a 37. O Getúlio ditador, que é o governante do Estado Novo. E o Getúlio populista, que é o Getúlio que o pessoal lembra mais, que é o de 50 a 54, quando ele cometeu suicídio. Então, o Getúlio é uma figura complicada, ele é um mandarim, ele é uma pessoa de 1000 rostos. Você não sabe quem é o Getúlio direito. A gente tem vários historiadores, biógrafos que tentam traçar o que é o Getúlio Vargas, mas até hoje a gente não tem um consenso sobre o que é o Getúlio Vargas. Para algumas pessoas, ele foi o maior presidente que o Brasil já teve. Para outras, ele foi um tirano. Para outras, ele foi os dois e nenhum ao mesmo tempo. Quer dizer, então vamos apontar os fatos.
Quando Getúlio toma o poder em 30, ele fecha a Constituição, fecha o Congresso, fecha tudo. Aí o Brasil fica sem Constituição até 34. Em 32, São Paulo, junto com alguns outros estados, vão tentar dar um contragolpe no Getúlio. Os fazendeiros de São Paulo vão manipular a opinião pública para dizer que São Paulo quer uma Constituição, que é a Revolução Constitucionalista de 32. Na verdade, São Paulo não quer Constituição nenhuma. Os fazendeiros estão manipulando os jornais para convencer a classe média de São Paulo a pegar em armas contra o governo Vargas. Basicamente é isso. Mas se você contar essa história para um veterano da Revolução de 32, ele dá uma cadeirada em você, tá? Então, tem a versão dos veteranos e a versão histórica. Tem que separar as duas. Basicamente, São Paulo vai lutar contra o Brasil inteiro por 8 meses. 8 meses não, desculpa. 5 meses e vai se render. Mas essa revolta vai dar a desculpa para o Getúlio para ele criar uma Constituição com a cara dele, em 34. Quer dizer, São Paulo não aceitava ser governado por um governador de fora. O que o Getúlio fazia no governo provisório? Ele pegava os tenentes que apoiaram ele e dava cargo. Governador, ministro, blá blá. Quer dizer, os caras apoiaram ele. Então, cargo para eles, para garantir o apoio. E colocava gente de outro estado para governar cada estado. Para evitar o quê? De colocar uma liderança local que desafiasse o governo central. Então ele fazia muito isso. Ele colocava um paraibano para governar o Rio de Janeiro, um carioca para governar São Paulo e assim por diante, para evitar problemas. Isso ele vai voltar a fazer quando ele virar ditador, em 37. O Getúlio vai voltar a fazer isso em 37. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? São Paulo não aceitava ser governado por esse cara. Aí teve um protesto, o pessoal foi pra rua. Aí teve tiro. Ninguém sabe quem deu os tiros, se foi algum conspirador, se foi algum policial, algum guarda do governo. Deram uns tiros de metralhadora e mataram 4 estudantes: Mateus, Miragaia, Drauzio e Camargo, o MMDC, que é o símbolo da revolta de São Paulo, que eles vão virar mártir, vão contar a história dessas crianças. Tem um obelisco no Ibirapuera que tem o resto mortal deles dentro, quer dizer... Aí São Paulo vai começar o quê? Se preparar para a revolta. E vai ter a revolta, vai perder, porque não tem como ganhar, certo? E o Getúlio cria a Constituição. A Constituição de 34, basicamente, dá direito ao voto às mulheres, 10 anos antes dos Estados Unidos. Cria o Estatuto do Menor, a primeira vez que o menor de idade é referenciado em lei, mas só como bandido, mas já é referenciado em lei. Quer dizer, depois de criar o Estatuto do Menor, cria também algumas outras coisas, mas o mais importante é isso. E permite eleições e a criação dos partidos. Aí vão surgir 2 partidos durante o governo do Getúlio que vão ser grandes. Vai surgir a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, ela vai ser a união do centro e da esquerda contra o Getúlio, já enxergando ele como ditador. Uma das lideranças mais fortes vai ser o Luiz Carlos Prestes, o cara da coluna Prestes. Nesse momento ele já é comunista, ele se converteu ao comunismo em 1930. Então essa aliança vai tentar transformar o Brasil num país comunista. Em 1935, essa aliança comunista vai tentar dar um golpe, foi mal planejado, foi antes da época, eles vão tentar, com o apoio de alguns quartéis espalhados pelo Brasil, dar um golpe comunista no Brasil. Só que foi mal feito e a oposição vai chamar de intentona comunista. Intentona quer dizer um bagulho desastrado. E dessa intentona, a esposa do Prestes, que era uma agente russa chamada Olga Benário, vai ser presa. E como ela tinha nacionalidade alemã, ela vai ser deportada para o Hitler. Alguns historiadores falam que o Getúlio foi extremamente cruel porque ela estava grávida do Prestes, em solo brasileiro, e ela era esposa dele. Não precisava ter deportado ela. E deportou ela judia, porque ela era judia, comunista judia, para a Alemanha. Quer dizer, tem um filme chamado Olga, do Cinema Nacional, muito bom, com a Camila Morgado
E o Osmar Prado é o Vargas nesse filme. Muito bom. É um filme de 2002, se eu não me engano. Cinema nacional. É romanceado, mas é legal. Conta a história da Olga. Aí, contra a AMN, tinha um movimento chamado AIB. AIB quer dizer Ação Integralista Brasileira. Ação Integralista Brasileira quer dizer os integralistas, os barrigas verdes. Esses caras são os nazistas versão Brasil. Eles defendem a mesma ideia do Hitler, voltam ao passado glorioso, eles defendiam falar Tupi-Guarani, quer dizer, o Brasil para brasileiros, expulsar os imigrantes. Ironicamente, a maioria dos integralistas eram italianos, mas eles queriam expulsar os imigrantes. O pessoal andava de verde, de uma farda verde-oliva. Tinha até uma revista chamada Anauê, que é Papai Noel Verde, numa edição de Natal, um negócio bem ridículo. E esses caras eram perigosos. Eles queriam fazer uma revolta de direita. O líder deles era um cara chamado Plínio Salgado. Era um professor universitário. O Vargas prefere ficar ao lado dos integralistas para se livrar dos comunistas. Como todo representante da burguesia, quando se sente ameaçado pelo comunismo, cai para o fascismo, cai para o outro lado. Aí alguns historiadores acusam Getúlio de ser fascista, porque ele abraçou o fascista. Na verdade, depende do seu ponto de vista. Tem ponto de vista que vai dizer que o Getúlio foi safo fazendo isso. Porque é o que ele vai fazer. Quando chega as eleições de 37, as esperadas eleições, o Getúlio está disputando com o Plínio Salgado e com outros caras lá. O Getúlio dá o golpe. O golpe é o seguinte: ele vai fazer um apartamento falso, cheio de evidências de um falso plano comunista. E vai vazar o endereço desse apartamento para a mídia. O nome do golpe é Plano Cohen, que o Cohen é o cara que fez, a mando do ministro do Mourão, que era o pai do Mourão, que é o vice agora. O pai ou o avô desse cara aí, é da mesma família. Aí, ele vai falando no jornal, o Getúlio ele vai no rádio. Que criou a Hora do Brasil foi o Getúlio Vargas. O Getúlio vai no rádio e fala: não temos clima para fazer eleição, porque as tropas do comunismo estão ameaçando, então vou fechar o governo. Ditadura, pá! 37, 20 de novembro. Fecha o governo, jogou a Constituição fora e falou: agora é o Estado Novo, o novo Brasil que vai brotar. O novo Brasil, Brasil de Vargas. E como que o Getúlio conseguia manipular tanta gente? Pensa assim, naquela época não tinha televisão. Ou você ia no rádio, ouvia o rádio, ou você ia no cinema. E o cinema naquela época não é a enganação que é hoje, que tu paga 40 mil para ver um filme. Não, o cinema naquela época era o seguinte: tinha para todo mundo, tinha para o rico, para o pobre, para a classe média. A cidade de Santos, aqui a cidade vizinha, da onde o vídeo está sendo gravado, chegou a ter 70 salas de cinema. Pra você ter uma ideia. Funcionava assim: você ia para o cinema no fim de semana, você ia com R$2, dinheiro de hoje, e você ficava o dia inteiro na sala de cinema. Você assistia 3 filmes, 3 telejornais, um desenho animado e 2 seriados. Tipo maratona da Netflix no cinema. Certo? E esses telejornais, eles eram do governo. Então se criou, durante o governo Vargas, o chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ou seja, os vídeos eram preparados para motivar a população, como o Hitler fazia com o Triunfo da Vontade. Então mostrava o presidente Vargas visita a cidade e tal, aí tocava uma cornetinha, mostrava o presidente, ele veio supervisionar a obra que está sendo entregue em tal lugar. E todo dia que você ia no cinema, você via o que o presidente fez. E todo dia à noite, às 7 da noite, na rádio, era a Hora do Brasil. E você ouvia o presidente falar, porque ele discursava todo dia na Hora do Brasil. E começava o discurso sempre do mesmo jeito: trabalhadores e trabalhadoras, brasileiros e brasileiras, trabalhadores do Brasil, eis que vos fala o chefe da nação. Aí ele falava o que aconteceu no dia. Então, quando o Getúlio foi no rádio e falou: não dá para ter eleição porque tem uma ameaça de golpe, a credibilidade do Getúlio era tão alta que
ninguém questionou e me deu o golpe. Os integralistas não engoliram e tentaram matar o Getúlio em casa. Foi um grupo armado de integralistas atacar a residência do Getúlio, no Rio de Janeiro. O Getúlio, o irmão dele e alguns parentes com armas que derrotaram os caras na porta do palácio. Trocaram tiro com os caras. Quer dizer, aí o Partido Integralista foi banido também, que nem os comunistas, e o Plínio Salgado foi convidado a sair, foi morar em Portugal. Aí, agora nós estamos na terceira fase do Getúlio, o Getúlio ditador, né? O que o Getúlio vai tentar fazer quando ele é ditador? Primeiro, tem muita greve no Brasil, porque o patrão, para 16 horas de trabalho, pagava 10 real, entendeu? Então, primeiro o Getúlio vai desmontar os sindicatos, mas ele vai fazer de um jeito inteligente. Ele vai falar para os patrões assim: vocês preferem ganhar menos dinheiro ou ter greve todo dia? Os empresários pensaram, ganhar menos dinheiro é bom, porque se tiver greve todo dia, é ruim pra gente. Então o Getúlio fala assim, tá bom, então eu vou fazer o seguinte. Quais são as reivindicações dos sindicatos? Eles querem o 13º, aposentadoria, salário mínimo, eles querem férias, a jornada de 8 horas, tá, então vocês vão dar tudo que eles querem e eu vou pôr numa lei chamada CLT. Tudo que eles pediram até hoje. Aí eu vou sancionar a CLT, mas ao mesmo tempo eu vou prender, torturar e matar os líderes sindicais que pedirem mais coisa. Para obrigar a população a aceitar que o pai Getúlio, o pai dos pobres, cuidou deles. Mas a CLT só foi criada para o trabalhador urbano, que trabalhava na fábrica. Para o peão da fazenda não tinha CLT. Então, menos de 20% da população brasileira recebeu CLT. E em troca da CLT, o Getúlio fechou os sindicatos. Quer dizer, então é uma faca de dois gumes. A CLT é um marco para os trabalhadores brasileiros, mas ela não é aquela coisa toda que é contada. Por um outro lado, você perdeu o direito de brigar por mais. O governo, entendeu? Ele deu com uma mão, tirou com a outra. Então, outra coisa, o Getúlio queria construir a ideia de identidade nacional, porque o Brasil é um país interessante, porque é que nem os Estados Unidos, o Brasil nesse ponto. A gente é um país imenso, mas não existe uma identidade nacional. O que o paulista considera Brasil, o catarinense não considera, o baiano não considera, o acriano muito menos. Quer dizer, a gente não tem uma ideia do que é Brasil. A gente sabe que a gente fala português e a gente tem uma seleção ruim, desde 2014. Ponto. Isso a gente sabe que é Brasil. Agora, se a gente for aprofundar o que é ser brasileiro, cada estado vai responder uma coisa. Como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem estados que parecem o Brasil, tem estado que parece o Canadá, tem estado que parece a Europa, e um não enxerga o outro como americano. O mesmo problema dos Estados Unidos, o Brasil. O Getúlio vai tentar criar à força uma identidade nacional. Ele vai patrocinar com dinheiro do governo vários artistas modernistas que estavam tentando criar uma identidade nacional. Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Villa-Lobos, o Drummond. Eles vão receber dinheiro do governo para tentar construir uma identidade nacional, a ideia de folclore. O Mário de Andrade fazer um mapeamento do folclore para construir uma identidade nacional. Quer dizer, tudo patrocinado pelo governo. Então, aí, basicamente, tem a construção da identidade nacional, você tem a construção dos direitos trabalhistas, você tem o Getúlio como política externa, chantageando os Estados Unidos e a Alemanha, que ainda mais para o Brasil de tecnologia, o Brasil se alia. O Getúlio fez jogo duplo, até os Estados Unidos pagar nossas primeiras indústrias, aí ele se aliou com os Estados Unidos. Quer dizer, ele como ditador, ele foi um ditador. Morreram mais de 25 mil pessoas quando ele era ditador, o triplo da ditadura militar que todo mundo fala. Mas o Getúlio, meio que os historiadores brasileiros, eles passam pano porque teve coisas boas no governo dele. Na visão geral, ficou no 0 a 0 no karma. O pessoal pensa assim. Aí fica a seu critério, se acha que foi um ditador ou não, mas tem que reconhecer o que ele fez.
Em 45 teve um golpe para ele sair, que ele já estava querendo se reeleger com a nova Constituição de novo. Aí ele saiu, apoiou o cara que deu o golpe nele para presidente, o cara fez um governo de merda, aí ele voltou eleito no braço do povo em 1950, com 98% dos votos. Até o jingle de campanha hiper simpático, ó. Bota o retrato do velho, bota naquele lugar, bota o retrato do velho, bota naquele lugar, que o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. E nesse momento ele volta com uma postura que começa a incomodar os Estados Unidos, porque ele começa a copiar o que o Perón fez na Argentina, nacionalização de fábrica, petróleo, construção da Petrobras, Eletrobras, quer dizer, o Brasil ser responsável por sua energia, campanha Petróleo é Nosso. O Brasil andar sozinho, o Brasil não ser capacho de gringo. Ele começa com essa ideia do Brasil andar sozinho, o Brasil não ser capacho, o Brasil forte, meio Nasser no Egito, Perón, quer dizer, Lázaro Cárdenas no México, bem com essa vibe de uma independência econômica maior. Os Estados Unidos começam a achar meio ruim, a elite brasileira entreguista também acha meio ruim, começa a rolar conspirações para tirar ele do poder, dessas conspirações vai culminar em agosto de 54, que é quando Getúlio comete suicídio. Ou ele é morto, mas para a história ele cometeu suicídio. Funciona assim. Em 54 a tensão está grande entre os comunistas, a UDN, que são o pessoal de direita, o Getúlio, o clima está tenso. Getúlio coloca como ministro do Trabalho o camarada João Goulart. Guarda o nome desse cara que vai aparecer em outros vídeos. O camarada João Goulart, ele era trabalhista, ele não era comunista. Qual a diferença do trabalhismo para o comunismo? O trabalhismo defende direitos para os trabalhadores, mas não defende o fim do capitalismo. O trabalhismo é uma ideologia de meio do caminho. Ela não é nem capitalista, nem socialista. Ela é uma ideologia que defende a permanência do capitalismo, mas com melhora da qualidade de vida para os trabalhadores. É um meio do caminho. Capenga, mas é. Aí, o João Goulart era trabalhista. Então, o que o João Goulart fez quando ele virou ministro do Trabalho? Ele deu um aumento de 100% no salário mínimo. Isso gerou revolta nos patrões, nos jornalistas, criticaram o governo que era populismo, que o governo não podia fazer isso, que ia ter inflação, não sei o quê. Aí tentaram dar um golpe no Getúlio na Câmara, não tinha voto. Tentaram dar um impeachment no Getúlio 3 vezes. Ele não tinha voto para derrubar ele. Aí, em agosto, isso de maio até julho, 3 tentativas de golpe. Aí em agosto, dia 9 de agosto, o principal crítico do Getúlio era um jornalista da UDN chamado Carlos Lacerda. O apelido dele era o Corvo. O Corvo porque o corvo simboliza mau agouro, aquele animal que fica agourando. Desejo mal. Certo? Aí o Lacerda estava indo para casa. O Lacerda tinha uns caras da aeronáutica que gostavam dele e que faziam a proteção dele. O Lacerda estava indo para casa. Aí do nada apareceu um carro preto na rua, Toneleiro, onde o Lacerda morava, e deram uns tiros no Lacerda. Pegou no pé dele e matou o motorista, que era um major da aeronáutica. E ninguém viu quem matou, tirando um guarda que disse que viu uma placa. Aí ele deu o número da placa para o jornal, aí descobriram que era um carro do Getúlio, que a placa era de um carro do governo. Aí começa uma crise. O Getúlio voltou a ser ditador, o Getúlio mandou matar o Lacerda, temos que investigar o Getúlio. Aí a aeronáutica cria um tribunal à parte, o tribunal chamado República do Galeão, um tribunal à parte para investigar o Getúlio. Quer dizer, começa um climão. Aí o Getúlio, não, eu não mandei matar, mas aí depois descobrem que o cara que atirou era da guarda pessoal do Getúlio. Aí o chefe da guarda é preso, fala que não mandou ninguém matar, começa a ficar um climão. Aí os militares pedindo a cabeça do Getúlio, porque ele está fazendo atentado, é perigoso. Aí o Getúlio, só sai daqui morto. Aí ele se matou. Ele não saiu vivo do palácio, ele cometeu suicídio. Quando viu que não tinha saída, ele cometeu suicídio e ele deixou uma carta, que até hoje dizem que não foi ele que escreveu, chamada Carta de Testamento.
onde na carta ele diz quem são os culpados pela morte dele. E aí e no testamento manda ler as cartas em todas as rádios do Brasil, ler a carta. O povo ouvindo a carta, a comoção pela morte do pai dos pobres foi tanta que o povo depredou o jornal do Lacerda, pegou político, espancou político na rua. Quer dizer, o Getúlio adiou o golpe. Com a morte dele, o golpe militar que iria acontecer no governo dele aconteceu depois. Ele adiou o golpe. Ele jogou na geral quem era os culpados pela morte dele. Alguns dizem que não foi ele que escreveu, foi o pessoal do partido aproveitando que ele era muito popular para manipular o povo, para o povo ir para cima. É bem interessante essa carta. Se vocês quiserem pegarem para ler a Carta do Testamento, ela é bem emotiva. Ela é feita para emocionar. Por exemplo, eu desse povo que fui escravo, esse povo não será escravo de mais ninguém. Saio da vida para entrar na história. Tem umas passagens assim bem emblemáticas na Carta do Testamento. Vale a pena vocês lerem ou ouvirem alguém lendo. É muito... E do Getúlio tem um filme. Também é romanceado, mas dá para ter uma ideia, da Globo, sobre o que foi a crise de agosto, chamado Getúlio. Quem interpreta o Getúlio é o Tony Ramos. Esse filme é mais novo, ele é de 2014. Vale a pena. Então, galerinha, sobre Getúlio Vargas e Revolução de 30, nós caminhamos de 1930 até 1954. Quer dizer, já andamos um bom bocado. Nos próximos vídeos nós vamos falar de ditadura militar e das constituições republicanas. Então fiquem sintonizados no canal, se inscrevam nos vídeos. Lembrem que aqui no EADEV é a plataforma que te garante o primeiro emprego. Estudem, aproveitem o conhecimento que está sendo disponibilizado. Qualquer dúvida, manda um comentário que a gente responde. Beijo no coração de vocês e até a próxima.